Imagine um único indivíduo, isolado, refletindo sobre suas próprias escolhas. Agora, imagine esse mesmo indivíduo dentro de uma multidão. Suas opiniões se dissolvem, sua racionalidade se enfraquece, suas emoções são amplificadas. A mente crítica desaparece e dá lugar ao instinto coletivo. É aqui que nasce a verdadeira oportunidade para quem sabe manipular percepções. A psicologia das massas. Ao longo da história, impérios foram erguidos e fortunas colossais foram construídas não pela força bruta, mas pela habilidade de conduzir multidões. César não dominou Roma apenas com espadas, mas com o espetáculo das batalhas encenadas diante do povo. Rockefeller não acumulou bilhões apenas vendendo petróleo, mas moldando a percepção pública sobre monopólio e progresso. Hoje, gigantes como Apple, Tesla e Amazon não apenas vendem produtos, vendem sonhos, símbolos e narrativas que as massas consomem como se fossem necessidades vitais. Este é o segredo. Ficar rico não é sobre vender para indivíduos, mas sobre conduzir multidões. E para isso é necessário compreender os mecanismos psicológicos que transformam pessoas racionais em parte de um rebanho. Neste vídeo, vamos decifrar como aplicar a psicologia das massas no mundo moderno para criar riqueza real. Você verá como despertar desejos coletivos, como guiar comportamentos previsíveis e como transformar atenção em dinheiro. Não estamos falando de truques baratos, mas de um arsenal mental que pode colocar você no mesmo tabuleiro que os maiores nomes da história. Prepare-se, porque a partir de agora, cada propaganda que assistir, cada movimento de mercado que observar e cada tendência que viralizar vai se revelar como um jogo psicológico invisível. E você terá as chaves desse jogo. Estratégia 01. O poder da sugestão coletiva. A mente humana, quando isolada, analisa, questiona, duvida, mas quando imersa em um grupo, essa mesma mente se transforma em terreno fértil para algo muito mais poderoso, a sugestão. Esse é o primeiro segredo da psicologia das massas que pode ser usado como uma verdadeira arma para gerar riqueza. Não é exagero dizer que quem domina a arte de plantar ideias sugestivas no inconsciente coletivo consegue mover multidões, criar tendências e transformar simples desejos em verdadeiras correntes de comportamento. Pense em como movimentos sociais, crenças religiosas ou até mesmo modas passageiras se espalham. Tudo começa com uma ideia sugerida com a força certa, repetida no momento exato, até que a multidão a incorpora como verdade inquestionável. A sugestão coletiva funciona porque, dentro da massa, o indivíduo perde sua autonomia crítica e passa a seguir o fluxo. Ele olha para o lado e vê todos acreditando na mesma coisa, comprando o mesmo produto, repetindo as mesmas frases. E então, sua mente, para se proteger do desconforto da diferença, adere ao coletivo. Esse é o mecanismo invisível que grandes marcas, líderes políticos e bilionários exploram com maestria. O segredo está em entender que as pessoas não compram produtos. Elas compram símbolos de pertencimento. Quando Steve Jobs apresentou o iPhone, ele não vendeu apenas um celular. Ele sugeriu ao mundo que quem tivesse aquele objeto fazia parte de uma nova era. Era diferente, era especial. O produto se tornou um símbolo coletivo, um passe para dentro de uma tribo. Essa sugestão transformou um aparelho caro em um sonho acessível a qualquer pessoa disposta a sacrificar parte de sua renda para não ficar para trás. A sugestão coletiva funciona através de 3 pilares: repetição, emoção e validação social. Primeiro, você precisa repetir uma ideia até que ela se torne familiar. O cérebro humano associa familiaridade à verdade, mesmo sem provas concretas. Em seguida, é necessário carregar essa ideia com emoção, medo, esperança, desejo, orgulho, qualquer sentimento que mobilize. Por fim, você deve mostrar que outros já acreditam, já compraram, já aderiram. A validação social é o selo que transforma dúvida em certeza. Grandes campanhas publicitárias entendem isso. Observe comerciais de carros. Raramente eles falam de motor ou potência. Em vez disso, sugerem liberdade, status, poder, pertencimento. Eles repetem imagens, carregam de emoção e mostram figuras admiradas ao volante. Resultado: não compramos um carro, compramos uma sugestão coletiva de poder. Mas como aplicar isso no dia a dia para enriquecer? O primeiro passo é identificar qual narrativa coletiva você pode criar em torno do que oferece. Se você vende um serviço, não ofereça apenas o produto cru. Crie a sugestão de que quem o
consome está participando de algo maior, uma comunidade, um movimento, uma revolução. Se você quer lançar um curso, não o venda como aulas online. Sugira que ele é o passaporte para a liberdade financeira, para o grupo seleto dos que não dependem mais de um chefe. Não é mentira, é a construção de uma narrativa sugestiva que conecta pessoas. Outro ponto essencial: use símbolos. Símbolos têm um poder inconsciente que vai além das palavras. Um logotipo, uma cor, uma frase repetida pode carregar uma sugestão que atinge milhões. Veja a Nike com o Just Do It. 3 palavras que não falam de tênis, mas de coragem, de superação, de ação. Esse slogan é uma sugestão coletiva tão poderosa que moldou a identidade de gerações. Na prática, você pode aplicar a sugestão coletiva até mesmo em pequenas estratégias. Se deseja vender um produto digital, por exemplo, não comece dizendo "eu criei esse curso". Comece dizendo "milhares de pessoas já estão aplicando esse método e mudando de vida". Mesmo que ainda sejam dezenas, o peso da sugestão cria uma percepção de movimento, de onda crescente. As pessoas têm medo de ficar de fora de algo que parece inevitável. O efeito bola de neve começa pequeno, mas se expande. Cada pessoa que adere fortalece a sugestão para os próximos. Cada depoimento, cada comentário, cada compartilhamento é uma semente que amplia a percepção coletiva. A genialidade está em criar uma ilusão de inevitabilidade, transmitir a sensação de que aquilo vai acontecer de qualquer forma e que resistir é sinônimo de ficar para trás. Esse mecanismo é o mesmo que levou às corridas bancárias, às bolhas financeiras e também às fortunas construídas em períodos de crise. Quando uma ideia se espalha como sugestão coletiva, ela se torna realidade na mente das pessoas, e a realidade psicológica rapidamente se transforma em realidade econômica. O desafio, no entanto, é não apenas plantar a sugestão, mas mantê-la viva. Isso se faz com consistência. Marcas que perdem sua narrativa sugestiva logo são esquecidas. Líderes que não conseguem reforçar sua imagem sugestiva logo são substituídos. A sugestão coletiva é como uma chama. Precisa ser constantemente alimentada com repetições, símbolos e validações sociais. E é aqui que entra a genialidade dos bilionários modernos. Jeff Bezos sugeriu ao mundo que a Amazon seria a loja de tudo. Elon Musk sugeriu que a Tesla não vende carros, mas o futuro da energia limpa. Mark Zuckerberg sugeriu que o Facebook não era apenas uma rede social, mas o novo espaço de convivência global. Essas sugestões coletivas moldaram não apenas comportamentos, mas fortunas de proporções históricas. Se você deseja usar a psicologia das massas para enriquecer, precisa compreender que não basta oferecer algo útil, precisa criar um campo sugestivo coletivo, algo que ressoe emocionalmente e seja repetido até se tornar verdade aos olhos da maioria. A riqueza nasce quando uma sugestão pessoal se torna crença coletiva. Encerramento da estratégia. 01. O poder da sugestão coletiva é invisível, mas seu impacto é gigantesco. Quem domina esse princípio não precisa convencer cada indivíduo separadamente. Basta lançar uma ideia carregada de emoção, envolvê-la em símbolos poderosos, repeti-la com consistência e mostrar que outros já acreditam. A partir daí, a própria massa se encarrega de propagar a chama. Lembre-se, as pessoas não seguem produtos, seguem narrativas, não seguem empresas, seguem movimentos, não compram objetos, compram significados. Se você aprender a criar a sugestão certa, poderá transformar qualquer ideia em ouro, qualquer serviço em um movimento e qualquer produto em uma febre. Estratégia 02. O contágio emocional das massas. A multidão não pensa de forma lógica, ela sente. E o que sente é tão intenso que se espalha como fogo em um campo seco. Esse é o poder do contágio emocional. Quando uma emoção toma conta de um grupo, ela se multiplica de maneira exponencial, apagando barreiras racionais e criando comportamentos em massa que, sozinhos, indivíduos jamais adotariam. Essa é uma das forças mais subestimadas e, ao mesmo tempo, mais lucrativas da psicologia das massas. Quem aprende a despertar, amplificar e conduzir emoções coletivas domina uma das ferramentas mais eficazes para gerar riqueza. Veja como isso funciona. Em um estádio lotado, basta uma pequena faísca, um gol inesperado, um erro grotesco do adversário, para que a euforia se espalhe de forma quase instantânea. Aquilo que começou em um canto ecoa, cresce, domina, até que todos estejam pulando, gritando, chorando. Nenhum raciocínio lógico ordenou isso. Foi o contágio emocional, invisível e inevitável. Da mesma forma, na economia, basta uma onda de medo ou euforia para que bilhões de dólares mudem de mãos em poucas horas.
empresas. Investidores correm juntos para comprar uma ação porque todos acreditam que ela só pode subir. O medo se espalha e todos vendem ao mesmo tempo. O que causa isso? O contágio emocional. A massa é, essencialmente, imitativa. Se uma emoção aparece de forma clara, ela é copiada e reforçada pelo grupo. O indivíduo se olha no espelho coletivo e, para não se sentir deslocado, adere ao mesmo estado emocional. Isso é tão forte que pode transformar pequenas ideias em movimentos globais. Pense em como memes, músicas ou tendências da internet se espalham. Um vídeo engraçado desperta riso em milhares de pessoas que compartilham, amplificam, repetem. O riso se espalha como vírus. E o mais interessante, não importa se a emoção é positiva ou negativa. O que importa é a intensidade. É por isso que manchetes sensacionalistas dão mais cliques, que escândalos se espalham mais rápido que boas notícias, e que revoltas populares começam de maneira aparentemente banal. A emoção age como combustível da propagação. Quanto mais carregada, mais rápido o contágio. Empresários e comunicadores que entendem esse mecanismo são capazes de manipular mercados inteiros. Pense nos lançamentos da Tesla. Elon Musk não vendeu apenas carros elétricos. Ele criou eventos carregados de emoção, transmitidos em tempo real, recheados de suspense, aplausos, risadas, choques. Quem assistia era contagiado pela vibração da plateia, pela euforia coletiva. Resultado: as ações disparavam no dia seguinte, não porque os carros eram melhores de repente, mas porque o contágio emocional havia dominado o imaginário coletivo. Outro exemplo claro está no marketing digital. Quantos produtos se tornaram febres porque milhares de pessoas postaram vídeos chorando de alegria, gargalhando ou demonstrando surpresa? O contágio emocional, amplificado pelas redes sociais, é o motor por trás do crescimento viral. Ele gera mais vendas em uma semana do que campanhas frias gerariam em meses. Agora, a pergunta prática: como aplicar isso para enriquecer? Primeiro, entenda que o público não quer apenas informação, ele quer emoção. Não basta explicar seu produto. É preciso carregar sua apresentação com emoção contagiante. Use histórias reais, depoimentos carregados de sentimento, vídeos que mostrem pessoas vibrando, chorando, comemorando. A emoção não pode ser neutra. Precisa ser intensa o suficiente para criar identificação imediata. Segundo, crie ambientes coletivos de emoção. Isso pode ser físico, como um evento ao vivo, uma palestra, uma festa de lançamento, ou pode ser digital, como uma live, uma comunidade online, ou um grupo no qual todos compartilham suas vitórias. O segredo é que cada emoção individual se amplifique dentro do coletivo. Um depoimento inspirador em uma sala silenciosa tem impacto limitado, mas o mesmo depoimento em uma sala cheia de aplausos cria um efeito multiplicador. Terceiro, mantenha a emoção em alta frequência. Emoções esfriam rápido, e se você não alimentá-las constantemente, o contágio se dissolve. É por isso que séries de sucesso lançam episódios semanais, para manter a expectativa emocional acesa. É por isso que políticos fazem discursos recorrentes, mesmo que vazios, para manter sua base em constante vibração. E é por isso que grandes marcas nunca param de produzir comerciais emocionais, mesmo quando já dominam o mercado. A emoção precisa ser mantida viva. Na prática, isso significa que você deve planejar seus lançamentos, suas postagens, suas interações de forma a sempre carregar o público em uma montanha-russa emocional. Se vende conhecimento, não entregue só lógica, entregue inspiração, choque, surpresa, indignação, esperança. Se vende produtos físicos, não foque apenas nas características. Mostre como as pessoas se sentem ao usá-los, como brilham os olhos, como a vida muda. O contágio emocional é tão poderoso que pode até mesmo mudar o valor percebido das coisas. Um produto banal, apresentado de forma fria, vale pouco, mas o mesmo produto, envolto em emoção coletiva, pode se transformar em objeto de desejo. Veja os lançamentos de tênis limitados. No papel, são apenas calçados. Mas quando a multidão é contagiada pela emoção da exclusividade, do status, da corrida para não ficar de fora, eles se tornam investimentos que chegam a ser revendidos por 10 vezes o preço. Outro ponto crucial: não seja neutro. A neutralidade é invisível. Para gerar contágio, você precisa despertar emoções fortes, mesmo que polêmicas. Muitas vezes, a raiva ou a indignação são tão eficazes quanto a alegria. Não é por acaso que campanhas políticas exploram o medo, a revolta e a esperança em doses intensas. Esses sentimentos criam coesão, transformam grupos dispersos em massas mobilizadas. E quem aprende a mobilizar massas, ganha poder e dinheiro. O contágio emocional também explica por que líderes carismáticos constroem fortunas. Eles entendem que
que não estão vendendo apenas ideias, mas estados emocionais. As pessoas não seguem um líder porque ele é lógico, mas porque ele as faz sentir algo poderoso. Essa habilidade de despertar emoção coletiva é a raiz de toda influência duradoura. Encerramento da estratégia 02. Se o poder da sugestão coletiva é a semente, o contágio emocional é o fogo que a faz crescer. Quando você domina essa estratégia, não precisa convencer pessoas uma a uma. Basta acender a chama de uma emoção intensa, expô-la ao coletivo e assistir como ela se espalha, transformando-se em vendas, seguidores, movimentos. A emoção é a linguagem universal da massa, e quem a domina não apenas enriquece, mas conquista lealdade, admiração e poder. Estratégia 03. O poder da repetição e da familiaridade. A mente humana possui um mecanismo invisível, mas incrivelmente poderoso. Ela confunde o que é familiar com o que é verdadeiro. Quanto mais vezes vemos, ouvimos ou sentimos algo, maior a tendência de aceitarmos aquilo como certo, confiável e até inevitável. Esse é o princípio psicológico que sustenta propagandas, religiões, ideologias políticas, fortunas e impérios empresariais. A repetição é a cola que transforma uma simples ideia em crença. E crença, quando compartilhada por milhões, é a matéria-prima de riqueza e poder. Pense nos slogans publicitários que você conhece desde criança. Porque você vale muito. Abuse e use. Just do it. Eles grudam na mente não pela lógica, mas porque foram repetidos até se tornarem parte do nosso repertório mental. Quando você vê um símbolo ou uma cor associada a esses slogans, sua mente automaticamente cria um elo de confiança. A marca não precisa explicar nada. A familiaridade já criou um campo psicológico de credibilidade. Esse mesmo mecanismo é explorado em discursos políticos. Líderes sabem que repetir frases de efeito, mesmo que vazias, é mais eficaz do que apresentar argumentos complexos. Sim, nós podemos, Deus acima de tudo, trabalhar e crescer juntos. Frases curtas, simples, repetidas à exaustão, até que a massa comece a repeti-las também. E quando uma multidão repete uma ideia em uníssono, ela deixa de ser apenas uma frase. Ela se transforma em crença coletiva. A psicologia chama isso de efeito da familiaridade. Tudo que é repetido, tudo que se torna comum, gera sensação de segurança. O cérebro interpreta o que já viu como menos perigoso. Por isso confiamos mais em marcas conhecidas do que em novidades. Por isso preferimos músicas que já ouvimos do que novas melodias. E por isso um influenciador que aparece todos os dias, repetindo mensagens semelhantes, constrói mais autoridade do que um especialista que surge apenas uma vez. Agora, imagine como isso pode ser aplicado para gerar riqueza. Se você deseja vender um produto, não basta mostrá-lo uma vez. É necessário expor o público repetidamente a sua ideia. Não é coincidência que anúncios online funcionam melhor quando aparecem várias vezes para a mesma pessoa. O primeiro contato gera curiosidade, o segundo cria reconhecimento, o terceiro gera confiança e o quarto desperta a ação. Cada repetição é um golpe certeiro no escudo do ceticismo. Essa técnica também explica por que marcas gigantes investem bilhões em publicidade contínua, mesmo quando já dominam o mercado. A Coca-Cola não anuncia porque as pessoas esqueceriam que ela existe. Ela anuncia porque precisa manter sua familiaridade constante, reforçando que ela é a escolha natural de cada refeição, festa ou momento de prazer. A repetição é o que impede concorrentes de ganharem espaço na mente das pessoas. A familiaridade também molda comportamentos sociais. Pense nos modismos. Certos estilos de roupa, músicas ou gírias tornam-se tendências simplesmente porque são repetidos exaustivamente. Influenciadores, artistas e celebridades expõem a mesma estética até que a massa a aceite como padrão. E quando todos começam a seguir esse padrão, quem esteve na origem, quem lançou a moda, acumula lucros extraordinários. Um ponto crucial: a repetição não precisa ser idêntica. O segredo é variar a forma sem perder a essência. É assim que grandes marcas fazem. A Apple, por exemplo, não repete sempre o mesmo anúncio, mas repete a mesma ideia central: inovação, exclusividade, estilo. Essa repetição de essência cria um campo psicológico que liga cada produto lançado ao mesmo sentimento. Quem domina esse padrão pode transformar qualquer ideia em verdade coletiva. No campo das finanças, esse princípio é ainda mais visível. As bolhas econômicas só se formam porque um mesmo discurso é repetido. Essa ação só vai subir. Esse investimento é seguro. Esse mercado é o futuro. Repetido por analistas, repetido por influenciadores, repetido pela mídia, até que a massa acredite sem questionar.
questionar. Quando todos acreditam, o preço dispara. E quem entendeu antes e usou a repetição para conduzir a narrativa, lucra de forma extraordinária. E aqui está a aplicação prática. Para enriquecer, você precisa ser repetitivo sem ser previsível. Se sua ideia é valiosa, repita-a em diferentes formatos: texto, vídeo, imagem, conversa, exemplo prático. Não espere que o público entenda na primeira vez. Ele precisa ouvir 10, 20, 50 vezes até que seu cérebro aceite aquilo como familiar. E no momento em que aceitar, você terá transformado uma mensagem em verdade. É assim que se constroem impérios digitais. Um criador que publica todos os dias, repetindo ideias centrais, se torna inevitavelmente familiar. O público começa a confiar nele porque sua presença é constante. A repetição o transforma em referência. O mesmo vale para negócios físicos. Uma loja que sempre mostra seus produtos em outdoors, panfletos, anúncios e postagens, cria a sensação de ubiquidade. Ela passa a ser vista como a opção natural, mesmo que não seja a melhor. Outro ponto poderoso é usar a repetição para criar rituais. Quando você associa sua mensagem a hábitos recorrentes, ela ganha raízes profundas. É por isso que jargões, slogans e símbolos são tão eficazes. Eles se repetem em contextos familiares, tornando-se parte da rotina. Um exemplo clássico é o café da manhã. Marcas associaram sua presença a esse ritual cotidiano, de forma que milhões de pessoas repetem o consumo diariamente, sem sequer questionar. No campo das massas, a repetição se conecta ao desejo de pertencimento. Quando todos repetem a mesma coisa, quem não repete se sente deslocado. Isso força indivíduos a aderirem ao coro coletivo, mesmo que racionalmente discordem. É assim que nascem movimentos sociais, religiosos e culturais. E quem inicia essa repetição primeiro ganha poder de conduzir o grupo inteiro. Como usar hoje defina uma mensagem central. Não complique. Escolha uma frase simples que capture sua ideia principal. Repita em diferentes formatos. Poste em vídeo, texto, imagem, áudio. Varie a forma, mas mantenha a essência. Associe a emoção. A repetição só funciona se vier carregada de emoção. Uma frase fria se torna ruído. Crie símbolos, ícones, cores, gestos ou palavras fáceis de repetir aceleram o processo de familiaridade. Mantenha a frequência constante. Não dê longas pausas. A repetição precisa ser sustentada até se enraizar. Encerramento da estratégia. 03. A repetição é a arma silenciosa que transforma ideias frágeis em verdades inabaláveis. Quando você entende esse princípio, percebe que riqueza não nasce apenas da inovação, mas da insistência. Quem repete com inteligência, cria familiaridade. Quem cria familiaridade conquista confiança. E quem conquista confiança, domina a mente das massas. Se a emoção é o fogo que move as multidões, a repetição é o vento que o mantém aceso, transformando uma faísca em uma chama inextinguível. Estratégia. 04. A autoridade invisível. Como as massas obedecem sem questionar. Existe um fenômeno psicológico que atravessa séculos e civilizações. A tendência natural das pessoas a obedecer à autoridade. Mas a autoridade mais poderosa não é a que se impõe com armas ou decretos, e sim a que se infiltra silenciosamente no inconsciente coletivo, criando a ilusão de legitimidade. Essa é a autoridade invisível, a força que controla multidões sem que elas percebam. Quando aplicada de forma estratégica, essa lei da psicologia das massas se transforma em uma mina de ouro, capaz de gerar influência, respeito e, acima de tudo, riqueza. Na história, vemos esse padrão em líderes religiosos, políticos e empresários. O Papa não carrega uma espada, mas milhões o obedecem porque ele representa algo maior do que ele mesmo: a Igreja, a tradição, a verdade divina. CEOs como Steve Jobs ou Elon Musk não apenas dirigem empresas, mas se tornaram símbolos vivos de inovação e futuro. Sua autoridade não depende apenas de cargos, mas da percepção coletiva de que eles são referências absolutas em seus campos. Esse é o segredo. A autoridade invisível não é decretada, é percebida. A psicologia explica isso pelo viés da autoridade. Estudos mostram que pessoas tendem a obedecer instruções de figuras que demonstram status, símbolos de poder ou conhecimento, mesmo quando essas instruções são questionáveis. No famoso experimento de Milgram, voluntários aplicaram choques em outras pessoas simplesmente porque um cientista de jaleco branco dizia que era necessário. O jaleco, o tom de voz e o ambiente acadêmico foram suficientes para criar uma atmosfera de autoridade. A obediência emergiu não da coerção, mas da percepção. No mundo dos negócios, esse mesmo mecanismo é explorado de forma sofisticada
sofisticada. Bancos investem fortunas em sedes monumentais, prédios de vidro e mármore, porque entendem que a arquitetura é símbolo de autoridade. Escritórios de advocacia enchem suas paredes de livros e diplomas, porque sabem que esses símbolos transmitem legitimidade. Médicos exibem certificados em suas salas pelo mesmo motivo. Esses detalhes não são estéticos, são psicológicos. Eles ativam o gatilho da autoridade invisível. E como transformar isso em riqueza? A resposta está em criar uma imagem que comunique a autoridade de forma constante, até que as massas internalizem a ideia de que você é referência. Quem domina esse jogo não precisa gritar para ser ouvido, basta sussurrar e a multidão o seguirá. No universo digital, isso é ainda mais evidente. Influenciadores que exibem números, milhões de seguidores, visualizações, curtidas, automaticamente despertam respeito, mesmo que seu conteúdo seja superficial. A massa não analisa a profundidade, ela reage a símbolos. Se muitos seguem, deve haver razão. A autoridade invisível está na percepção de que todos já reconhecem esse nome, então eu também devo reconhecer. As empresas sabem disso e aplicam diariamente. Uma marca nova de suplemento pode lançar o melhor produto do mercado, mas se não tiver selos, depoimentos e parcerias com figuras de autoridade, dificilmente conquistará espaço. Já uma marca consolidada pode vender algo inferior e ainda assim dominar o mercado, porque sua autoridade invisível foi construída ao longo de anos de repetição e símbolos. O poder dessa estratégia se revela quando olhamos para movimentos sociais e políticos. Ditadores raramente governam apenas pela força. Eles criam mitologias em torno de si mesmos, imagens icônicas, slogans e símbolos que se infiltram no inconsciente coletivo. A autoridade invisível se torna tão forte que multidões se sacrificam por um líder sem jamais questionar se ele realmente merece tamanha lealdade. Agora, traga isso para sua vida prática. Se você deseja influenciar e enriquecer, precisa construir sua própria autoridade invisível. E isso não significa apenas conhecimento técnico, mas a capacidade de projetar uma imagem de legitimidade e confiança. A massa não tem tempo para avaliar todas as opções, então se apoia em sinais superficiais, títulos, símbolos, seguidores, uniformes, rituais, linguagem. Exemplo real. Olhe para a Amazon. Jeff Bezos sempre aparecia em reuniões com investidores usando camisas simples, mas o cenário ao seu redor transmitia poder, relatórios impecáveis, números de crescimento, sedes luxuosas. A simplicidade dele contrastava com a grandeza do império que ele representava. Isso criava a percepção de alguém tão confiante em sua autoridade que não precisava ostentar. Essa sutileza é um dos pilares da autoridade invisível. Não é o que você diz, é o que as pessoas sentem ao olhar para você. Outro exemplo, universidades de elite como Harvard. O que realmente as diferencia de outras instituições? O ensino pode ser bom, mas existem centenas de outras boas universidades. O que Harvard vende é sua autoridade invisível, construída em séculos de história, símbolos, tradições e narrativas. Estudar lá se tornou sinônimo de poder e sucesso. Ex-alunos carregam esse selo como se fosse uma armadura invisível que os acompanha por toda a vida. Como usar hoje construa símbolos de autoridade. Isso pode ser um livro publicado, uma certificação, uma parceria estratégica. Os símbolos importam mais do que a explicação. Domine o cenário. O ambiente em que você aparece comunica tanto quanto suas palavras. Um escritório organizado, uma boa iluminação, roupas adequadas, tudo transmite autoridade. Use a linguagem da liderança, palavras curtas, tom de voz firme, frases que soam definitivas. A massa confunde clareza com certeza. Associe-se a quem já tem autoridade. Parcerias com figuras respeitadas transferem credibilidade para você. Crie constância. A autoridade invisível não nasce em um único gesto. Ela é reforçada todos os dias, em cada detalhe, até que ninguém mais questione sua posição. Encerramento da estratégia. 04. A autoridade invisível é o trono que não precisa de coroação. Quem a domina não precisa pedir obediência. Ela acontece naturalmente. As massas buscam alguém que pareça saber mais, parecer mais forte, parecer mais certo. E quando encontram esse alguém, seguem sem hesitar. É essa dinâmica que cria impérios financeiros, políticos e sociais. Para enriquecer, você não precisa gritar mais alto, precisa projetar
autoridade de forma tão natural que a massa aceite sua liderança sem perceber. Essa é a essência da obediência silenciosa. Estratégia 05. A emoção coletiva. Como transformar sentimentos em dinheiro. A massa não pensa, ela sente. Essa é a chave que diferencia indivíduos de multidões. Um homem sozinho pode refletir, analisar, desconfiar, mas quando ele se funde ao coletivo, algo muda. Sua racionalidade se dissolve, e o que resta é emoção bruta. A psicologia das massas, desde Gustave Le Bon até os experimentos modernos de neurociência social, mostra que multidões não respondem à lógica, mas a gatilhos emocionais. Quem controla a emoção coletiva, controla o comportamento. E quem controla o comportamento das massas, controla o fluxo de dinheiro. O poder da emoção coletiva está no fato de que ela multiplica intensidades. Um medo individual se transforma em pânico quando compartilhado. Uma alegria simples explode em euforia quando vivida em grupo. A emoção, quando amplificada pela coletividade, se torna uma força avassaladora capaz de derrubar governos, elevar empresas e arruinar fortunas. E é exatamente essa força que você pode usar para enriquecer. Na história, vemos isso repetidamente. Pense nas cruzadas. Multidões inteiras deixaram suas casas, arriscaram suas vidas e marcharam milhares de quilômetros, não porque calcularam ganhos, mas porque foram contagiadas por uma emoção coletiva, o fervor religioso. Pense na Bolsa de Valores de 1929. O crash não foi apenas um evento econômico, foi um colapso emocional coletivo. A histeria fez com que milhares vendessem desesperados, multiplicando o desastre. Hoje, empresas de marketing, políticos e influenciadores aplicam a mesma lógica. Campanhas eleitorais não se ganham com gráficos e dados, mas com slogans que despertam emoções. Esperança, medo, raiva, orgulho. Marcas como a Coca-Cola vendem felicidade engarrafada, não apenas refrigerantes. O McDonald's vende lembranças de infância, não apenas hambúrgueres. A Apple vende status e inspiração, não apenas celulares. Todas entenderam que quem controla o sentimento coletivo, controla o mercado. A ciência explica isso pelo contágio emocional. O cérebro humano possui neurônios espelho, que disparam quando observamos as emoções dos outros. Em grupos, esse mecanismo cria sincronização. Se todos estão sorrindo, você tende a sorrir. Se todos estão com medo, você também fica tenso. É por isso que estádios de futebol explodem em uníssono, que multidões choram em shows e que investidores entram em pânico coletivamente. Essa tendência é explorada como arma estratégica. No digital, esse fenômeno atinge escala global. Quando um vídeo viraliza, não é porque ele apresenta dados inéditos, mas porque ele desperta uma emoção poderosa: riso, indignação, choque, esperança. Essa emoção se espalha como um incêndio em palha seca, transformando cliques em atenção, atenção em influência e influência em dinheiro. O criador que domina a emoção coletiva não precisa implorar por vendas. A massa compra porque está emocionalmente engajada. Exemplo real. Olhe para a Tesla e Elon Musk. Cada vez que Musk posta uma mensagem no X, antigo Twitter, milhões de pessoas reagem emocionalmente. Algumas com adoração, outras com raiva, outras com medo do futuro que ele projeta. Essa emoção coletiva não apenas movimenta opiniões, mas ações concretas. Investidores compram ou vendem ações, consumidores fazem filas por carros, a mídia gera manchetes em escala global. Musk não controla apenas uma empresa, mas uma narrativa emocional que gira em torno dele. Outro exemplo é a Nike com a campanha Just Do It. A frase é simples, mas o impacto emocional é devastador. Ela desperta coragem, superação e orgulho coletivo. Pessoas que nunca correram uma maratona compram tênis de corrida porque se sentem parte dessa emoção. A Nike não vende tecido e borracha, vende um sentimento coletivo de grandeza, e esse sentimento gera bilhões de dólares todos os anos. Como usar hoje? Identifique a emoção central do seu público. É medo de fracassar? Desejo de status? Busca por pertencimento? Descubra a chama que já arde dentro da massa. Amplifique essa emoção em comunidade. Lives, grupos, eventos e redes sociais funcionam como catalisadores. A emoção individual precisa ser vista como coletiva. Use narrativas carregadas de símbolos, slogans, músicas, imagens icônicas. A emoção coletiva precisa de símbolos para se enraizar.
memorizar. Crie rituais e repetições. A massa precisa de práticas que reforcem o sentimento. Pode ser um grito de guerra, um gesto, um mantra. Isso fortalece o vínculo emocional. Converta a emoção em ação. Direcione a energia coletiva para uma ação clara. Comprar, investir, seguir, compartilhar. Sem direção, a emoção se dispersa. Muitos acreditam que manipular emoção coletiva é imoral, mas a verdade é que isso acontece o tempo todo, mesmo sem consciência. Desde igrejas até multinacionais, todos exploram sentimentos para manter sua influência. A questão não é se você deve usar ou não, mas se fará isso de forma estratégica ou se será manipulado pelos outros. Encerramento da estratégia. 05. A emoção coletiva é a corrente invisível que move multidões. Ela derruba muros, cria impérios e enche cofres. Não é a lógica que faz a massa agir, mas o que ela sente em uníssono. Quem aprende a despertar, amplificar e direcionar emoções não apenas convence pessoas. Ele mobiliza exércitos de consumidores, seguidores e investidores. A lógica convence poucos, mas a emoção coletiva conquista todos. E quando você domina essa arte, não apenas influencia, você lucra com o coração pulsante das multidões. Estratégia 06. O medo como moeda, transformando inseguranças em oportunidades. O medo é a emoção mais poderosa que existe. Enquanto o prazer e o desejo movem lentamente, o medo dispara como um raio. Ele ativa instintos primitivos de sobrevivência, acelera o coração, estreita o foco e leva o ser humano a agir imediatamente. Na psicologia das massas, o medo é ainda mais devastador. Quando compartilhado, ele se multiplica e se transforma em pânico coletivo. E onde há pânico, há movimento de dinheiro. Quem aprende a dominar o medo, a despertar e a direcionar essa força invisível, descobre a chave para transformar insegurança em riqueza. Grandes impérios financeiros nasceram da exploração do medo. Companhias de seguros vendem tranquilidade frente ao pavor da perda. Farmacêuticas enriquecem porque pessoas têm medo da morte. Indústrias de segurança prosperam porque multidões temem violência. Até o entretenimento mais lucrativo, como filmes de terror ou séries pós-apocalípticas, não escapa dessa regra. O medo vende. O ser humano paga caro para afastar o que teme ou para sentir medo em doses controladas. Na política, o medo é a arma favorita. Líderes manipulam o imaginário das massas projetando inimigos externos, internos ou invisíveis. Hitler ascendeu explorando o medo econômico e social da Alemanha. Governos atuais controlam populações através do medo da crise, da guerra ou do colapso ambiental. Enquanto as massas tremem, os estrategistas traçam planos e acumulam poder. O medo não apenas domina, ele mobiliza o mecanismo invisível. Quando o cérebro detecta a ameaça, o sistema límbico assume o comando. A amígdala dispara sinais de alarme, liberando hormônios como a adrenalina e o cortisol. Nesse estado, a razão diminui e a urgência cresce. A massa, nesse momento, não busca soluções racionais, mas qualquer porto seguro que a acalme. É por isso que mensagens de segurança, estabilidade e salvação vendem tanto em épocas de crise. É aqui que nasce a oportunidade, oferecer a saída para o medo coletivo. Exemplo histórico. Na década de 1930, após a Grande Depressão, milhões de americanos perderam economias e empregos. O medo do futuro assolava o país. Foi nesse cenário que Franklin Roosevelt lançou seu famoso discurso: "A única coisa que devemos temer é o próprio medo." Mas enquanto a fala inspirava, foram as companhias de seguro, os bancos protegidos pelo New Deal e as indústrias emergentes que transformaram esse pavor em lucro. Eles ofereceram não apenas serviços, mas promessas de estabilidade em um mundo instável. Outro exemplo marcante é o da indústria de tecnologia na virada do milênio com o bug do milênio, Ibudoiduka. O medo de que sistemas globais falhassem no ano 2000 gerou pânico mundial. Empresas de software, consultorias e especialistas lucraram bilhões vendendo soluções para um problema que, no fim, teve impacto mínimo, mas a verdade é que o medo foi suficiente para abrir os cofres das massas. Exemplo moderno. Durante a pandemia de 2020, vimos o medo atingir níveis inéditos. O pânico coletivo se espalhou mais rápido que o próprio vírus. Nesse cenário, empresas farmacêuticas, plataformas digitais de videoconferência, serviços de delivery e até fabricantes de papel higiênico surfaram na onda do medo. As massas, desesperadas por controle, gastaram fortunas em busca de segurança e normalidade. O medo transformou incerteza em um mercado bilionário. Como aplicar hoje? Identifique o medo oculto da sua audiência. Todo grupo tem um temor latente: perder dinheiro, ficar sozinho, fracassar, não ser reconhecido.
medo. Descubra esse ponto de vulnerabilidade. Amplifique a percepção de risco. Não basta o medo existir, ele precisa ser percebido. Mostre as consequências de ignorá-lo. Transforme o invisível em palpável. Ofereça uma saída clara. A massa só compra quando acredita que existe um caminho para a segurança. Essa solução deve parecer simples, rápida e confiável. Venda prevenção, não apenas solução. O medo é mais poderoso antes da queda do que depois. Quem compra seguro não é quem já perdeu, mas quem teme perder. Use histórias de alerta. Narrativas de pessoas que ignoraram sinais e sofreram consequências servem como lembretes emocionais. A massa aprende pelo trauma alheio. Crie escassez psicológica. O medo de perder a oportunidade de escapar é ainda mais forte do que o medo do problema em si. A chance é agora, depois pode ser tarde demais. Converta medo em pertencimento. Grupos que prometem proteção contra um mal comum tornam-se comunidades lucrativas. Religiões, clubes, plataformas fechadas. Todos vendem segurança compartilhada. Muitos acreditam que explorar o medo é antiético, mas a verdade é que o medo sempre foi explorado, queira você ou não. A escolha não é entre usá-lo ou não, mas entre ser manipulado ou dominar essa arma. Você pode usar o medo para manipular de forma destrutiva ou para oferecer soluções reais que ajudem pessoas a se sentirem mais fortes, seguras e preparadas. Quem não entende isso, permanece refém do jogo. Encerramento da estratégia. 06. O medo é a moeda mais antiga da humanidade. Foi ele que fez tribos buscarem líderes, que fez povos erguerem muros e que ainda hoje move bilhões em mercados globais. Ao compreender sua natureza, você pode transformar inseguranças em oportunidades. Quem domina o medo não precisa implorar por atenção. Ele atrai seguidores desesperados por proteção. O medo é irracional, mas o seu uso pode ser estratégico. Se você aprender a transformar a sombra em oportunidade, descobrirá que os maiores tesouros do mundo sempre estiveram escondidos dentro dos maiores terrores da massa. Estratégia 07. O desejo de pertencer, transformando solidão em consumo coletivo. Nenhuma força psicológica molda tanto o comportamento das massas quanto o desejo de pertencimento. Desde as cavernas, quando a sobrevivência dependia de estar dentro da tribo, até os dias atuais, onde redes sociais substituem fogueiras, o ser humano é um animal social que teme, acima de tudo, a exclusão. A rejeição ativa no cérebro a mesma região da dor física, ou seja, ser ignorado ou isolado dói tanto quanto um ferimento real. Esse instinto primitivo é a raiz de uma das maiores fontes de riqueza da história. Transformar a necessidade de pertencer em produtos, serviços, movimentos e símbolos que as pessoas consomem não por utilidade, mas por aceitação. A psicologia das massas mostra que indivíduos solitários se tornam dependentes da aprovação coletiva. Eles compram não pelo objeto em si, mas pela sensação de inclusão que esse objeto representa. Uma roupa de marca não é apenas tecido, é uma senha para entrar em determinado grupo. Um smartphone não é só tecnologia, é status que diferencia quem pertence de quem ficou para trás. Plataformas digitais exploram isso de forma ainda mais cruel. Likes, comentários e seguidores se tornaram moedas sociais que alimentam o vício de aprovação. O mecanismo invisível. Quando o cérebro percebe sinais de aceitação, ele libera dopamina, o neurotransmissor da recompensa. É o mesmo mecanismo ativado por drogas. O indivíduo passa a buscar compulsivamente novos sinais de pertencimento. Esse ciclo cria dependência. Quanto mais inseguro o indivíduo, mais ele consome em busca de reforço social. Empresas, marcas e líderes que entendem esse processo constroem impérios baseados na ilusão de comunidade. Exemplo histórico. No Império Romano, gladiadores eram exaltados como símbolos de pertencimento. Ao torcer por um gladiador, o povo não apenas se divertia, ele se identificava com a vitória, sentia-se parte de algo maior. A lógica era simples: estar na arena, gritar junto, vibrar em uníssono criava coesão. Essa mesma força manteve o Império unido por séculos. Já na Idade Média, participar da missa dominical não era só religiosidade, era a forma de mostrar que se estava dentro da comunidade. Quem não comparecia era visto como estranho, perigoso, possivelmente herege. Exemplo moderno. Hoje vemos esse mesmo desejo explorado por marcas globais. A Apple transformou seus consumidores em uma tribo. Comprar um iPhone é muito mais do que adquirir
possuir um celular. É carregar no bolso um símbolo de status e pertencer a um grupo que se enxerga como criativo, moderno e exclusivo. A Nike faz o mesmo com o slogan Just Do It. O consumidor não compra apenas tênis, ele compra identidade, pertencimento a uma comunidade de vencedores. Até movimentos políticos e sociais atuais, de esquerda à direita, sabem que a chave do poder é transformar indivíduos isolados em uma massa unida por símbolos, hashtags e slogans. Como aplicar hoje? Crie símbolos de identidade. Um logo, uma cor, uma frase de efeito. O símbolo é a bandeira invisível que transforma consumidores em seguidores. Ofereça tribos exclusivas, comunidades fechadas, grupos VIP, clubes restritos. O valor não está no produto, mas no status de estar dentro. Transforme clientes em membros. Não venda só algo, venda a sensação de ser parte de uma irmandade. Quem tem isso é diferente de quem não tem. Alimente rituais, reuniões, encontros, lives, slogans repetidos. Os rituais solidificam a sensação de pertencimento. Crie inimigos comuns. Toda tribo precisa de um eles para reforçar o nós. Concorrentes, ideias opostas, hábitos antigos, qualquer coisa pode servir de contraste. Distribua reconhecimento público. Mostrar quem está dentro aumenta o desejo dos que estão fora. Selos, medalhas, certificados e postagens públicas ativam a vaidade social. Converta a exclusão em medo. Sugira que quem não entrar perderá a chance de fazer parte. O medo de rejeição é mais forte do que o desejo de ganho. Muitos acreditam que o consumo é movido pela utilidade, mas a verdade é que a maioria compra para pertencer, não para usar. O carro de luxo que engarrafa no mesmo trânsito que os outros não foi adquirido pela velocidade, foi comprado pela aceitação que ele transmite. A roupa cara que será usada 2 vezes não é sobre conforto, é sobre status. Quem ignora essa verdade vive preso a vender utilidade. Quem compreende, vende identidade. Encerramento da estratégia 07. O desejo de pertencer é o motor silencioso que move sociedades inteiras. Ele transforma solidão em consumo, medo em fidelidade e indivíduos dispersos em multidões obedientes. Quem entende esse mecanismo nunca mais precisará competir por preço, porque quando você vende pertencimento, o produto deixa de ser objeto e se torna identidade. E a identidade não tem valor, tem poder. O segredo não é oferecer coisas, mas oferecer bandeiras. Quando as pessoas levantam sua bandeira, elas não estão apenas consumindo, estão declarando ao mundo que pertencem a você. Estratégia 08. O poder da narrativa. Controlando a percepção para direcionar a riqueza. O mundo não é movido por fatos, mas por histórias. A massa não se guia pela lógica fria dos números, e sim pelas narrativas que moldam sua percepção da realidade. Enquanto alguns acreditam que dinheiro flui para onde há utilidade ou necessidade, os verdadeiros estrategistas sabem, a riqueza segue a narrativa mais convincente. Quem controla a história, controla a atenção. Quem controla a atenção, controla as escolhas. E quem controla as escolhas, inevitavelmente, controla o dinheiro. A narrativa é a cola invisível que transforma causa em ordem, dúvida em certeza e um produto qualquer em um objeto de desejo. Você não precisa ter o melhor serviço, nem a melhor tecnologia, nem a melhor ideia. Se tiver a melhor narrativa, você se torna imbatível. O ser humano não compra o que é racionalmente melhor. Compra aquilo que consegue imaginar, sentir e repetir como verdade. O mecanismo invisível. Nosso cérebro foi moldado para pensar em histórias, não em dados. O córtex pré-frontal adora sequências narrativas com começo, meio e fim. Cada vez que ouvimos uma narrativa envolvente, nosso corpo libera oxitocina, hormônio que aumenta a empatia e confiança. Isso significa que histórias não apenas informam, elas criam laços emocionais que atravessam o racional. Quando líderes, marcas ou influenciadores constroem narrativas fortes, eles não apenas vendem um produto, eles vendem um enredo no qual o consumidor se enxerga como personagem principal. A psicologia das massas ensina que grupos inteiros podem ser guiados por narrativas simples que se repetem até se tornarem verdade coletiva. Guerras, eleições, movimentos sociais e impérios econômicos foram erguidos
erguidos sobre histórias bem contadas. O detalhe mais cruel: uma narrativa poderosa é capaz de suprimir até mesmo a realidade mais dura. Exemplo histórico: Adolf Hitler não reconstruiu a Alemanha apenas com tanques e fábricas. Ele fez isso através de uma narrativa, a de que o povo alemão havia sido traído, humilhado e precisava resgatar sua grandeza. Essa história, repetida incansavelmente em discursos, símbolos e rituais, foi mais poderosa do que qualquer argumento racional. Milhões seguiram essa visão não por fatos, mas pela força emocional de uma narrativa que prometia identidade, propósito e redenção. Do outro lado da história, líderes como Martin Luther King também venceram pela narrativa. Quando ele disse "I have a dream", não apresentou estatísticas, apresentou uma visão. Ele não falou de números de segregação, mas de filhos e filhas caminhando juntos em liberdade. Essa imagem narrativa foi tão poderosa que ecoa até hoje. Exemplo moderno: empresas bilionárias vivem de narrativas. A Tesla não vende apenas carros elétricos, vende o enredo de salvar o planeta e dirigir o futuro. A Amazon não vende apenas produtos, vende a ideia de comodidade absoluta e tudo o que você precisa em um clique. Marcas de luxo como Rolex ou Louis Vuitton não vendem relógios ou bolsas, vendem narrativas de status, exclusividade e poder silencioso. O produto é apenas um veículo, a história é o que as pessoas compram. Redes sociais são os palcos mais perfeitos para narrativas. Influenciadores que sabem contar histórias criam exércitos de seguidores que imitam seus estilos de vida, copiam suas escolhas e, principalmente, consomem o que eles indicam. Não importa se o produto é caro ou comum. Se a narrativa for convincente, ela cria desejo coletivo. Como aplicar hoje? Crie heróis e vilões. Toda narrativa precisa de conflito. Seu produto ou ideia deve ser o herói, enquanto a dor do cliente, ou o sistema antigo, é o vilão a ser derrotado. Use símbolos visuais. Uma narrativa forte precisa de imagens que a sustentem. Logos, cores e slogans não são acessórios, são lembretes inconscientes da história que você conta. Transforme dados em histórias, números isolados são frios. Construa casos, relatos e exemplos que transformem dados em experiências humanas. Prometa transformação, não funcionalidade. Produtos não mudam apenas realidades externas. A verdadeira narrativa mostra como eles mudam identidades internas. Construa continuidade. Uma narrativa forte nunca termina. Sempre deixa a sensação de que há mais capítulos, mantendo as pessoas presas à jornada. Repita até virar verdade. Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Uma verdade contada 1000 vezes se torna mito. Repetição é a chave para transformar narrativa em crença. Aplique storytelling em todas as frentes. Em vídeos, textos, imagens, conversas. A história precisa ser coerente e estar presente em cada detalhe do que você entrega. Muitos acreditam que vencer no mercado é ter o melhor preço ou a melhor tecnologia, mas a verdade é que, ao longo da história, os vencedores raramente foram os melhores em função, foram os melhores em narrativa. A Coca-Cola não é a bebida mais saudável, mas é a que conta a história mais poderosa de felicidade compartilhada. A Disney não é apenas entretenimento, mas a narrativa da magia eterna. O erro de muitos é tentar convencer pela lógica. A lógica raramente move multidões. O que move é a história. Encerramento da estratégia. 08. O poder da narrativa é a arma invisível que controla percepções e, por consequência, riquezas. Quando você domina esse segredo, não compete mais por preço, qualidade ou tempo. Você cria uma realidade paralela onde todos querem estar, e o ingresso para essa realidade é aquilo que você vende. O verdadeiro campo de batalha não é o mercado, nem a política, nem a guerra. É a mente coletiva. Quem escreve a história não apenas vence o presente, dita o futuro. Estratégia 09. O medo como ferramenta de controle de consumo. O medo é o mais primitivo e poderoso gatilho humano. Antes de pensarmos em prazer, status ou pertencimento, nosso cérebro é condicionado a reagir a ameaças. Essa herança biológica, que garantiu a sobrevivência dos primeiros homens diante de predadores e perigos naturais, hoje é explorada no campo invisível da psicologia das massas. Governos, religiões, empresas e líderes sempre entenderam que não há nada mais eficiente para direcionar comportamentos coletivos do que o medo. Ele cria urgência, suspende a lógica, paralisa alternativas e concentra a atenção em quem oferece segurança. Quando aplicado estrategicamente, o medo se transforma em uma máquina de consumo, capaz de fazer milhões se moverem em uma mesma direção, pagando qualquer preço por alívio.
O mecanismo invisível. O medo ativa a amígdala cerebral, centro responsável pelas respostas de luta ou fuga. Quando ativado, o corpo libera adrenalina e cortisol, preparando-se para reagir imediatamente. Isso reduz a capacidade de raciocínio crítico e aumenta a propensão a decisões rápidas. Em outras palavras, quando as pessoas estão com medo, elas não querem comparar, analisar ou pensar. Elas querem resolver. Essa urgência cria o ambiente perfeito para consumo. É por isso que produtos ligados à segurança, saúde, proteção, prevenção ou soluções rápidas prosperam em contextos de medo coletivo. Exemplo histórico. A Igreja Católica, durante a Idade Média, usou o medo do inferno e da condenação eterna como ferramenta de controle social e econômico. A venda de indulgências prosperou porque explorava a ansiedade das massas sobre o que aconteceria após a morte. Esse medo era tão real que famílias inteiras entregavam suas riquezas em troca de uma promessa de alívio espiritual. O poder da Igreja não vinha apenas da fé, mas da exploração do medo como moeda invisível. Outro exemplo poderoso foi a Guerra Fria. Os governos dos Estados Unidos e da União Soviética usaram o medo do inimigo externo para justificar gastos bilionários em armamentos, fortalecer indústrias militares e controlar a narrativa interna. A população aceitava pagar impostos mais altos, sustentar guerras longas e abrir mão de liberdades em troca de uma promessa: segurança contra a ameaça que poderia destruir tudo. Exemplo moderno: a pandemia de 2020 escancarou o poder econômico do medo. Máscaras, álcool em gel, suplementos, seguros de vida, planos de saúde e até papéis higiênicos foram comprados em massa. Pessoas estocaram alimentos, gastaram além do normal e se sujeitaram a preços inflacionados. Não era uma escolha racional, era a resposta instintiva de quem sentia medo. Nesse cenário, empresas que souberam posicionar-se como fornecedoras de proteção e estabilidade enriqueceram enquanto milhões lutavam para sobreviver. Hoje, vemos o mesmo com cibersegurança. O medo de perder dados, senhas ou dinheiro em ataques digitais faz empresas e indivíduos investirem bilhões em softwares de proteção. O detalhe é que a maior parte desses consumidores não entende tecnicamente como funcionam os sistemas de defesa. Eles não compram lógica, compram alívio contra o medo invisível de serem atacados. Como aplicar hoje? Identifique o inimigo invisível. O medo mais poderoso é aquele que não pode ser visto. Hackers, vírus, crises econômicas, concorrentes desleais, exclusão social. Quanto mais intangível, maior a ansiedade. Amplifique a vulnerabilidade. Mostre à massa o que pode perder, não o que pode ganhar. Pessoas se movem mais para evitar perdas do que para conquistar ganhos. Use números estratégicos. Estatísticas chocantes ativam o medo coletivo. 80% das empresas quebram em 2 anos. 3 em cada 5 casamentos acabam em traição. Ofereça solução imediata. O medo exige resposta rápida. Produtos que prometem alívio instantâneo ou proteção imediata vendem mais do que soluções de longo prazo. Associe consumo à sobrevivência. Crie a sensação de que comprar é questão de vida ou morte, status ou exclusão. A frase "quem não tiver isso ficará para trás" é uma forma moderna de "quem não tiver será condenado". Crie escassez temporal. Medo funciona melhor quando há urgência. Prazo curto, últimas unidades, risco de esgotar. O medo da perda acelera a decisão. Mostre exemplos reais, depoimentos de quem perdeu tudo, notícias de crises e histórias de desastres reforçam que o perigo é real. Muitos acreditam que vender é despertar desejo. A verdade é que os maiores impérios não foram construídos sobre o desejo, mas sobre o medo. Seguradoras prosperam não porque prometem algo bom, mas porque exploram o pavor de perder tudo. Planos de saúde não vendem vida, vendem alívio contra a morte. O marketing mais eficiente não cria sonhos, cria pesadelos dos quais o consumidor só pode escapar comprando. Encerramento da estratégia. 09. O medo é a arma definitiva da psicologia das massas. Ele corta a lógica, suspende a espera e acelera a compra. Líderes, empresas e governos que entendem esse mecanismo moldam comportamentos coletivos com poucas palavras, poucos gestos e narrativas calculadas. Ao aplicar o medo, você não apenas convence uma pessoa, você arrasta multidões inteiras para a direção que deseja. A massa não busca liberdade quando está com medo, busca proteção. E é nesse instante que ela paga qualquer preço pelo privilégio de sentir-se segura. Estratégia 10. A euforia coletiva como motor da riqueza.
Se o medo é a força que paralisa e direciona, a euforia é a força que acelera e arrasta. Enquanto o medo faz o indivíduo comprar para sobreviver, a euforia coletiva o faz consumir para pertencer, exibir e se sentir parte de algo maior. Essa é a engrenagem que move desde as maiores bolhas financeiras da história até os lançamentos de produtos que viram febres mundiais. Entender a euforia é dominar o ciclo do desejo em massa, porque ela anula limites, suspende críticas e cria um efeito manada que transforma ideias comuns em minas de ouro. A mecânica da euforia. A euforia nasce do contágio social. Quando um grupo acredita estar diante de uma oportunidade única, essa convicção se espalha como fogo em palha seca. A mente humana é programada para imitar, e o instinto de não ficar de fora é mais forte do que a razão. O resultado? As pessoas começam a acreditar que precisam entrar no movimento, comprar, investir ou participar, não porque avaliaram friamente, mas porque todos ao redor já estão fazendo o mesmo. Essa força cria explosões de consumo que enriquecem quem consegue plantar e colher no momento certo. Exemplo histórico: a Corrida do Ouro na Califórnia, em 1848, é um dos exemplos mais emblemáticos. Milhares abandonaram suas casas, atravessaram o país e arriscaram a vida porque acreditavam que poderiam ficar ricos rapidamente. Poucos mineradores realmente enriqueceram, mas quem entendeu a euforia, como Levi Strauss, que começou vendendo roupas resistentes para mineradores, construiu fortunas duradouras. O segredo não estava em cavar o ouro, mas em vender para a massa que acreditava que iria encontrá-lo. Outro caso clássico foi a bolha das tulipas, no século XVII, na Holanda. O preço de uma única tulipa chegou a equivaler ao de uma casa. Não havia lógica econômica nisso. O que havia era a euforia coletiva. Todos acreditavam que a demanda nunca cairia. Até que um dia caiu. Quem plantou, cultivou e vendeu antes do colapso saiu rico. Exemplo moderno: o Bitcoin e as criptomoedas ilustram como a euforia funciona no século XXI. Milhares de pessoas que nunca estudaram economia ou tecnologia investiram tudo porque não queriam ficar de fora. A promessa de riqueza rápida e o sentimento coletivo de estar participando de uma revolução financeira criaram fortunas instantâneas, mas também geraram quebras devastadoras. O que importa, porém, é perceber que quem soube entrar no momento certo e sair antes do colapso usou a euforia como motor para multiplicar capital. O mesmo ocorre com produtos de consumo. Quando a Apple lança um novo iPhone, filas quilométricas se formam. Não é sobre necessidade, é sobre euforia coletiva. É sobre ter antes, mostrar antes e sentir-se parte de um movimento. Empresas que dominam essa engenharia da euforia não vendem apenas produtos, vendem pertencimento. Como aplicar hoje? Crie uma narrativa épica. A euforia nasce de histórias. Este produto mudará sua vida. Esta é a última chance de investir. Estamos diante da próxima revolução. Use provas sociais massivas. Mostrar multidões comprando, artistas usando, influenciadores indicando. Quanto mais gente envolvida, maior o efeito manada. Construa o efeito escassez-abundância. Paradoxalmente, diga que todos estão comprando, mas que restam poucas unidades. Isso gera corrida imediata. Promova lançamentos em ondas. Segmente o acesso. Lista de espera. Pré-venda exclusiva. Segunda leva. Isso cria sensação de privilégio e reforça a euforia. Conecte com símbolos de status. Produtos e oportunidades associados ao prestígio amplificam a euforia. O consumo deixa de ser individual e passa a ser exibição. Transforme clientes em vendedores emocionais. Um cliente eufórico convence 10. Incentive o compartilhamento. Torne cada comprador parte do movimento. Crie gatilhos de urgência coletiva. Todo mundo está entrando. Já são mais de 10.000 inscritos em 24 horas. Está esgotando mais rápido do que esperávamos. A maioria acredita que a euforia é apenas sorte ou tendência espontânea, mas a verdade é que grandes corporações e estrategistas criam e controlam essas ondas. O marketing digital atual, com o uso de gatilhos, lives de lançamento e contadores regressivos, não é aleatório, é a versão moderna das bolhas históricas. A diferença é que agora, a engenharia da euforia é calculada. Quem sabe criar ou antecipar esse movimento tem em mãos uma das mais lucrativas ferramentas da psicologia das massas. Encerramento da estratégia. 10. A euforia coletiva é a gasolina que move a máquina do consumo. Ela transforma o ordinário em extraordinário, acelera a tomada de decisão e cria a sensação de que o tempo está contra nós. Dominar essa estratégia é entender que a massa não compra apenas com dinheiro, mas com emoção compartilhada. Quem souber semear,
inflar e colher no auge da euforia, terá sempre o poder de transformar movimentos passageiros em riquezas duradouras. No final, a verdadeira riqueza não está em participar da febre, mas em aprender a vendê-la. Ao longo desta jornada, você percebeu que enriquecer não é apenas sobre números, fórmulas ou cálculos frios de investimento. É sobre entender o que realmente move as pessoas em grupo, aquilo que a psicologia das massas revela por trás de cada comportamento coletivo: o medo, a esperança, a ilusão, a repetição, o pertencimento, a manipulação simbólica, a criação de inimigos comuns, a engenharia da euforia. Todas essas engrenagens não são invenções modernas. Elas são tão antigas quanto a própria civilização, mas foram refinadas e adaptadas para o mundo digital em que vivemos. E se souber aplicá-las com precisão, você não apenas estará no jogo, você escreverá as regras. A psicologia das massas nos mostra que a riqueza não vem apenas daquilo que se vende, mas da forma como se vende. O produto pode ser simples, mas se for carregado de emoção coletiva, ele se torna ouro. Um evento pode ser banal, mas se for moldado como uma revolução, ele arrasta multidões. Essa é a diferença entre quem luta no varejo da vida e quem constrói impérios no atacado da mente coletiva. Você entendeu que não basta dominar técnicas isoladas. É preciso costurá-las em um sistema, como um maestro que conduz a orquestra invisível do desejo. A verdade incômoda é que os indivíduos, sozinhos, são críticos, racionais e até resistentes, mas em grupo, tornam-se emocionais, impulsivos e previsíveis. A massa não pensa, ela reage, não analisa, ela segue, não projeta, ela copia, e é justamente nesse terreno fértil da previsibilidade emocional que a fortuna se constrói. Os maiores impérios, as maiores fortunas e até as maiores tragédias da história foram erguidos ou destruídos pelo uso, ou mau uso, da psicologia das massas. Agora, você está diante de um dilema. Pode usar esse conhecimento para manipular e extrair tudo da coletividade sem olhar para trás, ou pode usá-lo para criar algo que atenda às emoções das pessoas, mas que também entregue valor real e construa algo duradouro. O ponto crucial é: quem não entende esse jogo acaba sendo peça no tabuleiro, enquanto quem domina as estratégias se torna o jogador invisível. É uma escolha que define não apenas sua riqueza, mas também o legado que deixará. O que você deve levar daqui é a noção de que cada multidão, cada onda de comportamento coletivo, cada movimento aparentemente caótico, é na verdade uma mina de oportunidades esperando ser explorada. Os ricos de verdade não nadam contra a maré, eles aprendem a surfar sobre ela. Não vendem apenas produtos, vendem ilusões, pertencimento, segurança, status, promessas de futuro. E no final, quem controla o imaginário da massa, controla o fluxo de dinheiro. A vida financeira comum é feita de quem trabalha para sobreviver. A vida financeira extraordinária é feita de quem entende como transformar emoções coletivas em capital. Esse é o segredo que separa a multidão dos raros estrategistas que parecem estar sempre à frente. Aqueles que enriquecem enquanto os outros apenas seguem. Você não precisa criar uma nova tulipa, uma nova corrida do ouro ou uma nova bolha digital. Precisa apenas enxergar onde está nascendo a próxima onda de massa e se posicionar antes de todos. E aqui está o último ponto. A psicologia das massas é como fogo. Pode aquecer uma cidade inteira ou destruí-la. Você tem, a partir de agora, uma arma invisível em mãos. A escolha é como usá-la. Se decidir aplicá-la com inteligência, estratégia e visão de longo prazo, cada passo que der não será mais individual. Será multiplicado pela energia coletiva de milhares ou milhões de pessoas. E é nesse momento que você perceberá: enriquecer não é sobre trabalhar mais. É sobre mover mentes em conjunto, despertar emoções que atravessam fronteiras e usar a correnteza humana para construir algo que parece impossível para quem apenas nada sozinho. No fim, a regra é clara: ou você aprende a usar a psicologia das massas, ou será usado por ela. E quem escolhe dominar esse conhecimento, inevitavelmente, descobre que a verdadeira riqueza não está no ouro, no dinheiro ou no produto em si, mas no poder invisível de guiar multidões. Mas o que você viu até aqui é só a casca. O verdadeiro arsenal estratégico está reunido em um único lugar. Nós condensamos os 5 livros mais perigosos já escritos por Robert Greene, obras que moldaram líderes
líderes, estrategistas e visionários. Dentro do pacote você terá resumo completo de cada livro, aplicação prática passo a passo, audiobooks narrados em 3 vozes, para ouvir no tom que melhor te domina. São horas de conteúdo letal, prontos para reprogramar sua forma de pensar, agir e conquistar. E se você ainda não está pronto para mergulhar nisso agora, tudo bem. Clique no segundo link da descrição e entre na nossa newsletter estratégica. Lá você vai receber uma amostra gratuita do nosso produto, o audiobook completo do resumo de O Príncipe, de Maquiavel. Do presente gratuito ao arsenal completo, a escolha é sua. Mas não esqueça, no jogo do poder, quem hesita sempre fica para trás.